Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e tem o apoio do estúdio Canon. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os bastidores do mundo corporativo. Um assunto bastante interessante e instigante, por que não dizer? Para falar sobre isso, trouxemos Ana Luísa Winkler, que é mega especialista em bastidores. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Nelson. Prazer estar aqui com vocês, aqui no Pode Mais. Obrigada pelo convite. Adoro falar dos bastidores, que é onde a conversa acontece, né? E as verdades, elas são Aonde a reveladas. gente monta o quebra-cabeça, na verdade, né? A Ana Luísa, ela é psicóloga, é mentora, é consultora de cultura organizacional com larga experiência em grandes companhias como a Vale, Alcoa, Sodexo, entre outras. Ela assina a coluna A Outra Sala do jornal Empresas e Negócios, que circula toda quarta-feira. Marca aí na sua agenda. Ela costuma trazer bastante humor e afeto sobre os bastidores desse mundo corporativo. O que tem nessa A Outra Sala que não cabe numa reunião trivial de uma empresa? A outra sala é um espaço que a gente cria, que é o espaço da confiança, né? Eu sempre costumo dizer que a gente tem coisa que a gente fala na sala do cafezinho, né? Que não é na sala de reunião, porque a reunião ela tem uma estrutura, ela tem uma hierarquia, ela tem a sua própria regra. E as pessoas normalmente não se sentem seguras para falarem lá. Então, a outra sala é a proposta de onde a gente se sente mais liberdade, né? Onde a gente se sente mais a gente para poder falar. É Então, aquela onde você tira a voz. máscara e deixa na porta? Exato, né? Ou então você tira ela um pouquinho, porque tem gente que entra em pânico se deixar a máscara em algum lugar, mas é aquele espaço que você pode ser mais você, falar mais de você. E daquilo que te incomoda, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que incomoda a gente no mundo corporativo. E a outra sala é esse espaço de provocação, né? Para como é que você quer estar na outra sala e como é que você quer estar nas salas de reunião onde você atua hoje? Bem legal. A gente falou em afeto, que é Uhum, uma coisa que você destaca sempre no seu trabalho. uhum. O afeto, ele é um ativo importante numa companhia? Eu acho que o afeto é um ativo importante na vida. A gente transformou o afeto, né, corporativamente, em jargões, né? Então eu falo de pertencimento, eu falo de propósito, eu falo de vamos aumentar a nossa produtividade, mas o que a gente quer desde que a gente nasce é pertencer. E o pertencimento vem através do afeto. Isso você falou de uma maneira geral ou depende muito do perfil da companhia? Eu acho que de maneira geral, porque tem empresas que têm pessoas mais afetivas. Mas os nossos processos produtivos têm pouco espaço para afetividade Por ainda. exemplo, se você pegar uma aciaria, alguma coisa na linha de metalurgia, Uhum. me parece que é uma coisa um pouco mais áspera. Ela fica um pouco mais dura do que se você tivesse uma escolinha infantil, por exemplo. Não necessariamente, porque a Você vai usar afetividade, a mesma dose de afeto para as duas a mesma situações? dose de afeto. A questão é como eu vou trazer este convite para afetividade. Então, quando você fala de uma indústria pesada, com pessoas, por exemplo, onde o espaço maior é de homens, onde você tem um serviço mais pesado, o senso de coletividade, ele é um espaço de afetividade. Esses lugares normalmente têm a pelada, né? Como é que é? O jogo da várzea, o futebol, que eu sempre, enquanto RH, detestava, porque sempre alguém era
dava uma carreira e alguém ficava afastado, era sempre aquela coisa. Mas a afetividade está nesses E momentos de você, quando inclusão. era do RH, você interpretava pelada como partida de futebol mesmo. É assim que chama? Essa parte assim, eu me perdi um pouquinho na pelada. Nessa questão de afeto, tem muito mimimi nessa história? Tem gente que exagera um pouco? Eu gosto da frase que fala: mimimi é dor que não dói na gente, né? Quem gosta de ser recebido no trabalho com aquela cara, né, que tá dizendo assim: você já terminou aquele relatório que eu te pedi ontem? Ou a gente prefere chegar assim: bom dia, que bom que você chegou, você teve uma noite bacana, Nelson, que legal, a gente tem uma reunião, mas você ainda tem uns 5 minutinhos, toma um café, relaxa, a gente já conversa. A afetividade não é um spa corporativo. Não tô aqui para. Não, a afetividade é um outro lugar. É que quando a gente fala de amor, Ela a tem que gente ser pensa no amor incorporada romântico. ao dia a dia. Ela tem que ser vivida. A afetividade é quando você acorda de manhã, você olha no espelho e fala: bom dia, eu tô aqui. Isso é afetividade. Quando você faz o seu café, quando você faz o seu café para o seu familiar, quando você chega na empresa, você passou e comprou um donuts e fala: putz, a minha colega de trabalho gosta desse donuts, eu vou levar. É a ajuda que a gente oferece para o outro no trabalho e é o tratar com respeito, né? É você. Tem chefe que fala com o liderado pelo Teams. Você tá do lado, amigo, tá do lado, né? Vai mandar um Teams. Não, vira para a pessoa e fala: Fulano, tudo bem? Né? Tem gente que tá no ambiente Isso é um corporativo. vício tecnológico ou é uma forma da pessoa tentar atingir a outra de uma maneira mais direta, mais aguda? Eu acho que a gente tem uma personalidade, uma maneira de sobreviver no mundo, que eu não classifico como boa ou ruim. Eu falo, as pessoas elas têm a personalidade delas e isso faz com que elas consigam viver no mundo como são. Algumas mais agressivas, algumas menos, Tem gente que tem personalidade corporativa diferente da sua personalidade social? totalmente. Eu tinha um chefe, não vou falar o nome dele, que quando ele chegava na segunda-feira e ele falava de alguém, eu falava, ele encontrou na boate. E ele pedia para mandar a pessoa embora. Então eu sabia que de alguma maneira ele tinha encontrado aquela pessoa num ambiente social onde ele se permitia ser ele mesmo. Então a gente tem máscaras que a gente usa. E eu ouço muito porque eu sou uma pessoa bastante expressiva e bastante autêntica em qualquer lugar. Mas no ambiente corporativo, você pensa um pouco mais para falar. Então eu falo, só nesse movimento você já põe um pouquinho, né, de traquejo. Agora, as pessoas elas colocam máscaras sociais e eu já ouvi muitas vezes assim: olha, você não deveria dar muita intimidade para os seus funcionários, você é uma líder. Eles não podem saber da sua vida pessoal. Meu Instagram é aberto, todo mundo tá olhando, tá vendo onde eu tô, se eu tô comendo, se eu tô bebendo. Porque a minha vida, se é para ser escondida, não é a vida que eu quero viver. Se eu preciso ter vergonha de algo que eu preciso mostrar, não deveria ser dentro dos meus valores a vida que eu gosto e Mas que não eu é quero todo mundo viver. que pensa assim, inclusive o Não, seu ex-chefe, né? meu ex-chefe, meu ex e vários chefes e vários colegas assim, né, no processo produtivo. E tem vezes, sim, que a gente tem que entender que tipo de relação que a gente pode ter. Mas é que as pessoas confundem o mostrar quem você é, o mostrar quem você é em casa, né? Por exemplo, na pandemia, eu lembro que era muito importante quando as pessoas estavam me vendo nas redes sociais e viam eu cozinhando com a minha mãe. Aí diziam: "Nossa, a diretora de RH cozinha". Não, ela finge, porque quem cozinha mesmo é a mãe, mas ela tá lá picando, ela tá lá com a família. Então toda vez que abria a câmera, Corta um tomate, que é uma maravilha mas isso. do mesmo tamanho, entendeu? Porque assim, é aquela precisão do Excel, eu já coloco lá, já faço tudo isso. Mas humanizar, essa é a parte importante. Então as pessoas elas olham para o CEO, é assim, tipo uma entidade, né? Vira uma entidade. O CEO é uma entidade. Aí você, de repente, vê na rua de tênis e fala: Nossa, de tênis. Ele desceu do Monte Olimpo? Desceu do mundo. Você frequenta boteco? Nossa, mas você vai. Vai.
Chefe leva pé na bunda, chefe tem problema na família, chefe tem o tiozão do WhatsApp que inferniza. É humano, a gente é humano. Por isso que a Brené Brown fala muito da vulnerabilidade. E a gente confunde muito, né, o mimimi ou o excesso de fragilidade com a amorosidade, a afetividade, vulnerabilidade, que é você poder mostrar para o mundo quem você é. E se eu consigo dizer para o mundo, e que se eu consigo inspirar pessoas dizendo, olha, com todos esses defeitos, com todas essas qualidades, com essas luzes e sombras, você pode ir para onde você quiser, é liberdade. E liberdade é uma coisa que as empresas têm muita dificuldade de lidar. Por falar em liberdade, vamos falar em lideranças modernas. Uhum. Cabe na mesma frase, lideranças modernas e liberdade? Eu acho que a gente tem um modelo de trabalho. Melhor assim, como definir as Como lideranças modernas? é, Quem eu, são, onde mora, o que come, o que come, o que como vive, o se que faz, reproduzem? como se reproduz. Eu costumo dizer que a gente olha muito pouco para o passado com reverência. Então, nos processos de liderança, é muito comum você ver remasterização de programas de liderança de lá de trás. E eu falo que às vezes é um pouco confuso quando você fala de modernidade, quando tem uma empresa que está dizendo que a geração Z é impossível de trabalhar porque eles são cheios de mimimi, eles são preguiçosos, e aí eles lançam a liderança empática como um carro-chefe para a liderança moderna. Então, como é que você está casando as gerações? Como é que você está reverenciando o passado, do que é de fato importante no processo de liderança que nasceu lá, mas como você está lendo as futuras gerações no processo de liderança? Essa questão de compatibilizar gerações é uma discussão nova, né, no mundo corporativo. Que eu me lembre, há coisa de 20 anos atrás, não existia isso. Mas é que a gente também nem discutia isso, né? As pessoas Não, ninguém ficavam. se dava ao Ninguém trabalho, né? estava, nem conhecia. Eu nasci para viver 20 anos CLT no mesmo trabalho, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, o pessoal falava assim: você vai mudar de emprego, você vai sujar a sua carteira. Sujar a carteira, gente, Sujar a carteira. né? Assim, olha o peso E que hoje era. em dia, quando alguém te diz, ô, sua CLT, Sua CLT é uma forma de estar de falando de depreciação, né? depreciação. Hoje nas escolas as crianças xingam as outras de CLT. Seu CLT. Eu falei, gente, imagina seu CLT, que chocante. Aí eu lembro que eu estava com uma conversa com meu afilhado de 8 anos, e na verdade não estava nem conversando com ele, estava do lado, estava conversando com a mãe dele, e a gente conversando sobre trabalho e tal. E aí ele estava jogando videogame, ele virou e falou assim: Deus me livre se trabalhar para esse CLT. Olha, só faz sofrer para esse Com 8 CLT com anos. 8 anos, entendeu? E Quer aí dizer, a já está gente dispensando a carteira assinada, né? caímos na risada. E aí, se você for pensar na liderança moderna, como ela vai considerar essas gerações que não aceitam mais o manda quem pode, obedece quem tem juízo. O manda quem tem cargo e obedece quem tem KPI, né? Então, como a gente vai fazer os convites para as empresas para que elas possam olhar com esse olhar muito mais sistêmico sobre a modernidade? Existe alguma dificuldade em se redefinir o papel da liderança? Ou tem empresa que ainda resiste, reconhece que o mundo está mudando, que as relações capital-trabalho já estão alteradas há muito tempo, mas ainda monta uma trincheira. Você sabe que eu costumo dizer que isso depende das bolhas que a gente vive. É que nem os algoritmos, né? Quando você está no seu Instagram, aparecem sempre as mesmas pessoas, as mesmas bolinhas, os mesmos pensadores. Então você acha que todo mundo no mundo pensa igual a você, porque o algoritmo vai trazer exatamente aquilo que você quer ver, Que a tua bolha pensa que a daquele tua jeito. bolha pensa. Nas empresas não é diferente. As empresas consomem o conteúdo que mais favorecem o seu próprio olhar. Então, você pode olhar que tem produtos de liderança, né, de tipos de liderança, que são muito diversos. Uns mais tradicionais, uns menos tradicionais. Quando eu estava com o RH conversando com os meus clientes, e às vezes era a mesma empresa, um líder dizia assim: não, essa empresa é muito demais para mim. Vamos com uma mais conservadora, né? E aí você fala assim, o tipo de cliente, isso
suporta isso, o tipo de cliente suporta aquilo, mas tinha que ter uma linha. É uma discussão estranha, né, Ana? Mas o ser humano é estranho. As empresas são estranhas, porque é complexo. Não dá para a gente pegar um pacotinho, né, como todo mundo gosta de fazer, que é pegar os livros de autoajuda, os livros revolucionários sobre empresa. Se você for olhar Que mesmo, leu meia dúzia de linha do que o Kotler escreveu e exatamente. acha que tem que aplicar Aí aquilo, ele acabou. usou duas frases numa reunião, e quando você vai olhar os modelos são fantásticos, mas eles não são aplicados. Por quê? Porque aí eu olho e falo, não, aqui não vai funcionar assim. E aí, sem ciência nenhuma, que o cara usou ciência para escrever o livro, ele não usa e muda. E mete o pé na jaca, né? E mete o pé na jaca. Vamos falar de uma coisa bastante interessante, que é a inclusão. Hoje em dia, a gente tem tido uma discussão bastante avançada em termos de sustentabilidade, e um dos pilares, naturalmente, é o pilar social. As empresas têm praticado efetivamente a inclusão ou também está se fazendo o greenwashing? O pessoal costuma dar uma maquiadazinha de leve, diz que faz um negócio, mas lá no fundo não é bem aquilo. O que que você que trabalha Uhum. com dentro e próximo ao mundo corporativo durante esses últimos 20 anos, pelo menos na sua vida, pode dizer? Eu acredito que tenham empresas e profissionais com muito boa intenção e que de fato querem fazer essa jornada, mas essa é uma jornada sempre muito coletiva. Então, o que eu sempre provoco o RH, eu falo assim, RH tem que olhar a empresa como parte de uma sociedade. Se a gente está vendo o movimento que começa nas empresas e vão para a sociedade, a gente está vendo que existe uma continuidade, que existe uma intencionalidade bacana. Porque eu costumo dizer que o ser humano, se você for olhar, a gente passa quantos milhões de empresa e quanto tempo que as pessoas passam em empresa. Quanto tempo elas passam na igreja? Quanto tempo elas passam na escola? A gente passa a maior parte da nossa vida nessas três instituições. Então, são essas instituições que podem promover grandes mudanças sociais. E eu acho que o dever da empresa é sim ser um grande agente transformador, tanto em sustentabilidade, quanto na parte de inclusão de pessoas, e que hoje a gente vê essa agenda perdendo força, porque é uma agenda que exige transformação. Incluir faz com que eu tenha que olhar para mim mesmo, entender da onde eu parto, de onde o outro parte, para que a gente consiga traçar caminhos comuns e ir para frente. Esta agenda, ela nos últimos anos cresceu, a gente avançou bastante, mas a gente já tem visto movimentos onde isso tem dado passos para trás. Então, a agenda está perdendo o A agenda brilho. woke, né, que está sendo malhada. Me diga uma coisa, a gente vai conversando, vai lembrando de frases e de situações. Eu conheço uma pessoa, a gente fez um trabalho junto, uma determinada ocasião. Ele é um consultor de empresas já há muito tempo, e ele costumava dizer em situações limites assim: esquece isso, cara, empresa não existe. O que existe são pessoas, pessoas que dirigem empresas. Uhum. E é nessas que a gente tem que agir. Pessoas podem criar e implementar um DNA na empresa ou esse DNA vai mudando conforme a direção? E aí você impacta diretamente nessa questão da inclusão, né? Eu acho que por isso que a liderança é algo muito importante, principalmente para países como o nosso e o nosso mercado de trabalho, que é bastante hierárquico, né? A gente precisa de uma situação de um líder para tomar decisões e para determinar para onde a gente vai. Eu acho que as empresas foram melhorando, hoje você tem board, você tem comitês, você tem mentores, você tem, né, uma série de estruturas que vão tirando só da mão de uma pessoa o processo decisório. Mas não há como a gente fazer grandes mudanças sem que a gente faça uma persuasão desta alta liderança. Então, a gente tem os evangelizadores, os ativistas e os transformadores, né? E essas figuras precisam ser encontradas dentro da empresa, porque fazer transformação não é fácil, cansa. Você em que posição se coloca?
Eu acho, eu já fui ativista, né? Hoje eu acho que eu já sou uma transformadora, né? Passei por evangelização e agora eu acho que eu estou na transformação. Não transformista, transformadora só. Transformadora. Porque o que eu falo, na verdade, que o meu papel nas empresas é ser encantadora. Eu preciso encantar a alta liderança para que elas olhem para a questão de diversidade, inclusão, sustentabilidade e transformação em todos os sentidos. Então eu preciso encantar as pessoas. Gente, olha que bacana você ter uma empresa inclusiva, de fato, porque isso vai gerar resultado e vai gerar em você incômodos que você nunca sentiu antes na sua vida, mas que podem ser muito legais. E qual é o legado? Qual que é o papel? Você está no mundo para quê, cidadão? Né? Você veio para a terra passeio? Não, você veio para fazer alguma coisa. Então faça, né? Então faça. E que não seja só aplicação no banco e tal, que seja diferença para a humanidade. Então, esse encantamento, para mim, ele é muito importante. Então, todas as vezes que eu entro numa organização, eu não entro com a arma na mão, falando, olha, você, homem branco, né? Você não está olhando, você não. Eu vou dizer, cidadão, humano, vamos comigo nesta força. Porque a gente trabalha muito, você vê muitas empresas trabalhando em coletivos, em grupos de afinidade, mas não dão para esses grupos de afinidade a gestão do budget. Não dão para esses grupos de afinidade a gestão da decisão final. Fica sempre na mão de um só. Então, como eu empodero esses grupos de afinidade para que eles sejam agentes de transformação, de encantamento, de trazer o desconforto. E aí entra muito o design de conexões, né? Que a gente manter as tensões, trabalhar as tensões e não negar que elas existem. Porque eu também não posso chegar e falar assim, nossa, as empresas não estão a fim de fazer. Não, tem pessoas legítimas que querem fazer. A minha provocação na outra sala é exatamente para dizer assim, nós vamos levar isso para a sala de reunião ou não vamos? Resolvem, né? Nós vamos fazer este incômodo ficar grande ou não? E eu adoro quando alguém diz, não é assim. O que você está falando não faz sentido. Eu falo, então senta aqui, Que bom. porque eu Que quero bom ouvir que a tem sua alguém parte. pensando, né? Entendeu? Que bom, mas me conta, onde que não tá, né? Ok. Encerramos aqui o primeiro bloco e voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com Ana Luísa Winkler para falar sobre liberdade. Ana, o que é ter liberdade dentro de uma empresa? É muito interessante para a gente falar de liberdade, né? Outro dia eu estava vendo o Cortella falando numa palestra sobre a definição de Kant sobre liberdade. E liberdade, para ele, é a gente fazer o que não quer fazer. Porque o conceito real de liberdade é eu tenho que sobreviver. Então eu tenho que levantar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que colocar uma roupa, eu tenho que trabalhar. Isto é exercer a minha liberdade de escolha de ter uma vida que eu quero ter. Quando eu falo, não, não vou trabalhar, meter o louco, não vou pagar os boletos, eu não estou exercendo ali minha liberdade. Eu estou agindo por impulso, eu estou agindo por raiva e não por liberdade. Não propriamente a liberdade. Não propriamente a liberdade. Então a gente confunde conceitos. Então, quando a empresa ela olha para a liberdade, ela olha com um viés moral, onde o cara, o chefe já imagina ele em casa com chinelão, né, vendo TV, comendo pipoca e não trabalhando. Ele pode até estar com chinelão, né, com shorts, mas ele está trabalhando. Porque o que a gente precisa olhar é o que ele entrega, é o que foi acordado. Mas a gente vai num viés de comando e controle. Então as lideranças, elas vão falando assim para você, eu quero desse jeito, não quero desse jeito. Então, uma questão importante. Depois da institucionalização do home office, Uhum. esse conceito teve mudança? É muito interessante, né? Porque você fala, no começo, quando todo mundo precisava, funcionou super bem. Só
que quando as pessoas começam a entender o que é de fato liberdade, se eu quero voltar ou não para a empresa, que é a liberdade de, se eu voltar, eu tenho que abrir mão disso, 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 ou eu posso buscar uma outra colocação no mercado que me dê isso, 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 as empresas não querem que ele exerça essa liberdade, que é a liberdade real. Ela quer o comando e controle. Então, ela, não vou dizer todas não, gente, porque tem muita empresa que entendeu que o home office, o híbrido é bacana, é legal. Mas as empresas que acham que elas têm que voltar, é muito pelo viés de dono, não de co-construção. Então, eu preciso olhar para você. Eu falo que tem o chefe bússola e o chefe cronômetro. As empresas que têm chefes cronômetros são aquelas do comando e controle. Eu preciso ver para você. Como é que você vai pegar a cultura da empresa se você não está vivendo ela? Cidadão, a gente vive cultura através de comportamento. E comportamento você gera online ou presencial. A diferença pode até existir quando tem afetividade. Mas quando você vai numa empresa que ninguém olha para você? Antigamente, quando chegava na empresa, você dava beijinho no rosto. Hoje você não dá. Pode ser assédio, pode ser qualquer coisa. Você não gosta, enfim. Objetivamente, você no comando de uma empresa, você libera o home office, você adota o modelo híbrido ou vai para o tradicional? Se eu fosse a CEO da minha empresa, Sim, como hoje, tendo graças pleno a Deus, poder. sou, trabalha da onde você quiser. E se você precisar de uma estrutura para isto, nós vamos ter uma estrutura para isso. Mas eu crio rituais de conexão. Então, se a gente não vai se ver toda semana, uma vez por mês a gente consegue, um encontro semanal a gente consegue, trocas de artefatos a gente consegue. Então, como eu crio conexão, né? E não reunião. Porque o que as empresas fazem presencialmente é reunião. Né? Aí eu vou pego 2 horas, eu vejo as pessoas da minha família aqui que trabalham, que moram onde eu moro, que é na Moca, aí vão trabalhar lá na Zona Sul, na Faria Lima, aí tem que pegar o fretado, o ônibus, aí tem que 3 horas para chegar. Não trabalha só 8 horas, é mais 3 horas para voltar. Quando ficou em reunião o dia inteirinho. Eu quero aproveitar o gancho e colocar uma outra questão. Isso não gera esgotamento mental? A gente é o segundo país com o maior número de burnout no mundo. Então vamos para a saúde mental. Já tomou seu Rivotril hoje? Ah, gente, eu falo assim, o pessoal fala assim, você tá bem, Ana? Eu falo, tô medicada, né? Porque hoje em dia quem não tá medicado não tá bem. Como é que está essa questão da saúde mental nas empresas? Elas têm olhado com carinho, ainda existe uma certa negligência, estamos num ponto de transição, ou a coisa só vai funcionar quando a NR1 entrar em vigor? É muito interessante, a NR1 ia entrar em vigor. E aí, todas as empresas parecia borboleta no pote, assim, toda agitada, e foram buscar as empresas e não sei o quê. Aí era palestra da NR1, grupos da NR1, WhatsApp, blá, blá, blá. Aí, vai atrasar. E aí elas falaram, vamos esperar um pouquinho então. Então tá, né? Vamos esperar, né? Então, tudo aquilo que É diz de tipo pessoas. fazer a declaração de imposto de renda, fala, não, você já fez? Não, peraí, faltam 20 dias ainda. E eu costumo fazer algumas leituras, né, quando você fala de saúde mental. Quando você pega as estatísticas, os homens hétero, brancos, são os que menos, né, e os homens de maneira geral, são os que menos se preocupam com a própria saúde. Então, fazem menos exames preventivos, estão, né, com um olhar diferente para isso, Isso é cultural, não é? cultural. Quando a gente olha para isso, como é que esses homens que estão nos maiores cargos de decisão das organizações estão pensando sobre saúde? Porque os outros nos tratam como a gente se trata. Se eu olho para a minha saúde e ela não é relevante, ela não é importante, eu não fui criado para me olhar, como é que eu vou olhar para essa saúde mental do outro? Porque a saúde física a gente já fala que já não é olhada direito. Mas quando a gente fala de saúde mental,
Ela é muito menos olhada. Então, quando a gente está falando, né, de recursos humanos, o que eu sempre bato na tecla é comportamento humano. A gente não olha a antroposofia, a antropologia, estudos sociais, a gente não estuda comportamento, porque é isso que está tomando decisões no mercado de trabalho. Não tem muito embromation nesse meio do caminho, não? Ah, Empresas que promovem palestras, estudos, discussões e não anda um centímetro. eu falo quantas palestras ou quantos webinars de mindfulness todo mundo já levanta a mão quem não participou, né? Aí eu falo, o que que o mindfulness significou? E é uma ferramenta poderosíssima quando é bem aplicada. Mas eu, quando estou numa meditação na webcam, olhando, eles falam, pensa no azul. Aí eu penso num elefante azul. Aí eu penso. Aí aquelas meditações guiadas, falam assim, agora você está numa praia. Aí eu vou para a praia. Aí falou, mas poderia ser um lago. Aí eu falo, mas eu já estava na praia, agora eu vou pro lago? Então, assim, é tão louco como as pessoas colocam as ferramentas de controle de saúde mental e tratamento de saúde mental, quando elas colocam em palestra, elas não têm tempo em 1 hora, elas têm que fazer meditação guiada rápido. E aí as pessoas não conseguem, de fato, colocar isso em prática. E aí, quando eu sou um líder E que aí que marca, aparece o gap, né? que aí aparece o gap. E aí, quando você olha as agendas, desde as 8 da manhã, você tem reunião. Que horas que você vai fazer a sua meditação? Se você está usando a sua hora do almoço para comer, né? Que você está usando as suas férias para ir no seu médico fazer o seu check-up. Então, assim, ninguém tem lá hora da saúde na agenda, né? Eu lembro que eu colocava na minha agenda terapia, terapia, terapia. Aí um dia a secretária perguntou, mas por que que você coloca terapia na agenda? Para as pessoas saberem que eu faço terapia. Porque para mim, quando alguém me pergunta qual é o melhor curso de liderança que existe no mundo, eu falo é terapia. E hoje está muito comum a gente falar terapia está em dia. Está em dia como, cidadão? Né? Porque não é a gente, não é que nem a Deixa eu ver gente a carteirinha a para carteirinha, ver se né? bate com a É, carteirinha se de de fato, vacinação. se de fato eu mergulho naquilo não. Então as empresas, elas estão igual a terapia, né? Assim, eu faço terapia, eu faço diversidade e inclusão, eu faço saúde mental, mas o quão profundo você é, o quão você dá espaço para as pessoas fazerem isso, né? O quanto que você cria aquilo, porque eu falo, tem frases subliminares que dizem tudo, né? Então, quando você entra no trabalho e você está um pouco irritada, tá de TPM, né? Tá em surto, né? Ó, não perde o controle. Eu vou bater palma para louco dançar. Olha as frases que a gente fala para as pessoas que Que é fruto pegam. de uma cultura machista Isso também, é né? machista e totalmente enviesada, porque a gente vê homens e mulheres usando esses jargões. E aí, quando fala assim, vai embora às 6 horas da tarde, fala assim, tá desmotivada, né? Então, assim, isso é cultura. Se a gente olhar por um outro prisma, chegaremos na mentoria Ah, prismática. mentoria prismática, adoro. Olha aí que nome bonito. Mentoria prismática, anotem. Já que você criou, você que o embale. Por favor, É, explique-nos o que é isso e a que se presta. eu há muitos anos acompanho, né, dentro como executiva de RH e como prestadora de serviço e como consumidora dos produtos, eu venho estudando há muito tempo o que é o processo de coaching e mentoria. E tem profissionais muito sérios. Mas esse tipo de serviço acabou ficando meio banalizado, né? Então a gente está falando de mentoria prismática no conceito técnico, metodológico de alguém que estuda para estar ali. Mas quando eu falo do prismático, né, o prisma não traz cor, mas ele amplia a forma que você olha para as cores. Então, quando eu falo da mentoria prismática, quando eu estava construindo a metodologia, eu ficava pensando nos arquétipos profissionais que a gente tem, né, na forma como a gente se coloca no mundo. E o processo de mentoria normalmente é você traz e a gente junto, né? A gente, através da minha experiência como mentora, a gente vai trabalhar algumas situações e eu vou te dar ferramentas para que você possa passar por isso. Mas o meu convite é mais profundo, é por que que você toma essa decisão? Por que que você agiria desta maneira?
E qual que é a forma de você entender como que você é no mundo, para que tipo de decisão você vai começar a tomar e que tipo de relações você quer ter, que tipo de conexão você quer criar. Então é através da sua personalidade, né, que você vai ampliando isso em vários graus. Você redefine o comportamento da pessoa, inclusive fora do ambiente de trabalho, né? Porque na verdade você faz ela olhar para ela na integralidade, não na máscara. Então, se fosse com meu filho, eu agiria assim, mas como é com o filho dos outros que é estagiário, eu vou fazer de outro jeito, né? Como eu uso a comunicação não violenta, como eu uso a conexão, como eu uso a afetividade para todas as relações e decisões que eu posso tomar de forma objetiva. E qual é a maior dificuldade que você encontraria na implementação da mentoria prismática numa companhia? Eu acho que a gente tem diversos tipos que eu falo que nem é dificuldade, são tipos de movimentos de resistência que a gente tem, porque o novo é bem dolorido. E quando alguém começa a olhar para a gente começa a se ver, é difícil o movimento, porque aí eu passo a entender como eu me movimento. E muitas vezes é um incômodo, porque quando você entende como você se movimenta, o outro tem muito mais dificuldade de te manipular, porque você sabe o que está Na acontecendo ali. verdade, você coloca um espelho Um na cara da espelho. pessoa. Eu coloco um espelho e aquele caleidoscópio, sabe? Que vai vendo as coisas de uma maneira diferente. Então, isso é um processo de resistência da pessoa que está passando e da organização. Então, dentro da mentoria prismática, eu também trabalho como as pessoas colocam aquele novo formato de relação, não a nova, aquela nova pessoa, porque pode ser uma nova pessoa ou não, mas como que eu preparo esse ambiente? Porque também não dá para eu acordar Odete Roitman, né? Assim, acordei e sou eu no mundo e dou a quem doer, ajo que ajar, né? Compra-se, né? Compra-se. Não, eu não posso assim. Então, quando eu estou fazendo o meu movimento de mudança, como que eu promovo no meu espaço que as pessoas também têm um limite? Olha, Nelson, eu não gosto da maneira como você fala comigo. Eu me sinto deste jeito. A gente pode combinar uma outra forma da gente se falar? E aí eu vou combinando com este ambiente como eu vou começar a me exercitar e colocar nele. Principalmente para as mulheres que são tão afetadas no mercado de trabalho no seu feminino, né? Isso parece tão bom, mas tão bom que se seguir direitinho à risca, até o casamento vai dar certo. Eu sou uma pessoa o quê, né? Sou uma pessoa com fé, né? Os casamentos a gente já não sabe muito porque tá difícil, né? Então Para quem vamos, tá e para quem não tá. Mas então eu vamos acho que ficar as no mundo relações, corporativo mesmo. mas eu acho que as relações mudam, né? E aí quando você fala, será que o casamento continuou ou não? Aí eu pergunto, será que era para continuar ou não? Será que essa relação estava saudável? Então é sobre escolhas, não é fórmula mágica. Você não vai ser promovido depois que você fizer a mentoria. Pode até ser, espero eu, rezo, torço para que sim. Mas ela não vai trazer a fórmula mágica. Então, você trabalhar a mentoria prismática numa pequena empresa ou numa grande é a mesma coisa. Sim, é a mesma Porque metodologia você vai que. lidar com pessoas independentemente da estrutura da organização. Você sabe que eu gosto muito daquela coisa que você. Não importa o tamanho, importa o significado, né? Eu lembro que eu ouvia lá na PNL, tinha uma fábula, né, que era um sábio que andava na areia e tinha um aprendiz com ele, e aí o sábio ia pegando uma estrela do mar e ia jogando. E tinham milhares de estrelas do mar, e ele ia jogando. Aí o aprendiz falou para ele, mas mestre, por que que você pega uma, baixa e devolve? Tem tantas que você não consegue fazer, não adianta você jogar uma ou duas. Aí ele, sábio, vai lá, pega, desce e fala assim, olha, mas para essa aqui eu fiz diferença, e joga para o mar. Então, independente do tamanho do mar que você esteja, quantas estrelas do mar, quantas pessoas você conseguir tocar, esse é o prisma. Porque uma toca a outra, toca a outra, toca a outra, né? Quando uma empresa fala assim, eu quero que você faça a liderança prismática, mentoria prismática para 15 pessoas, eu falo, eu faço. Mas a intenção é quantas dessas 15 pessoas vão replicar no seu sistema a metodologia da mentoria prismática, que fala de relações.
Então é como eu vou ampliando Você vai expandindo, né? este olhar. Me diga uma coisa, a gente fala de saúde mental, fala de pessoas, pessoas ficam doentes pelos mais variados motivos. Algumas se tratam e se curam, outras não necessariamente. Empresas, elas ficam doentes também? Eu acredito A que, empresa como instituição, como instituição, você fala, se ela é uma coletividade de pessoas, né? E se a gente começa a adoecer em massa, o nosso processo de decisão é péssimo. você acaba contaminando, é isso? Não, você acaba tomando decisões erradas, né? Que nem você fala, você tá triste, tá em depressão, acabou de perder uma pessoa que você ama, e alguém fala, você quer esse emprego ou não quer esse emprego? No meio do velório. Você não tem condições de tomar aquela decisão naquele momento. Então, as empresas, quando elas vão ficando cansadas, os resultados não vão sendo atingidos, ou a expectativa que vem, com a pressão que vem, as decisões começam a ser tomadas erradas. E aí sim, você fala que uma empresa está doente, porque as pessoas, quando elas estão mentalmente ou fisicamente desajustadas, em desequilíbrio, elas não estão no seu melhor Que aí para são tomar quando as decisão. empresas vão para falência, seria isso? Eu não posso. Que ela chega num nível de degradação de sua saúde tal que Eu acho que há muitas. Quando a gente fala de falência, você tem várias composições que podem levar a isso, levam a né? isso. Mal decisão de negócio, mal decisão de mercado, né? Essa semana eu estava vendo assim, empresas antigas, né, que não se mudaram e que perderam muito espaço. Por exemplo, vigilantes do peso, né? Eu sempre briguei com o peso, eu fazia vigilantes do peso, ia lá, né, e tal, nas reuniões, blá, blá, blá. Aí o Ozempic chega numa caixinha, numa seringuinha que você não precisa mais do vigilantes do peso. Aí morrem todos E aí, os quanto que se vigilantes. perdeu o vigilantes do peso? Porque não entendeu que o mercado Mudou. mudou e que a gente só ter grupos, né? E que não falem de outras coisas que não seja dieta, nem vou dizer que eu frequentei o Vigilantes do Peso há 30 anos, nem sei como é que é mais. Mas com certeza ele perdeu um espaço muito grande. Hoje você tem clínicas que você faz ginástica se você quer, senão você paga, a máquina fica lá te chacoalhando, 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 um monte de eletrodo. E você tem um mercado de estética muito grande. Então, o Vigilantes do Peso não se viu no mercado de estética. Se viu no mercado de saúde, mas ele compete com o mercado da estética. Então, isso mata uma empresa. E hoje em dia você precisa necessariamente ter uma visão holística, né? Para a gente encerrar, você que é a grande mestra de A Outra Sala. A outra sala. Se você tivesse o poder de colocar uma plaquinha em cada sala, Uhum. o que estaria escrito nessa placa? Numa das salas estaria escrito assim: só entre aqui se for uma reunião que não poderia ter sido um e-mail, entendeu? Assim, seja verdadeiro. Eh, seriam frases que para mim é que como estaria assim quando o Fábio Porchat fala da lápide, né? Assim, ó, não enche o saco se você não tiver uma coisa de fato para falar. É isso que a outra sala fala. Gente, vamos ser verdadeiro, vamos olhar. Não fica perdendo tempo se você só podia mandar um e-mail. É isso que eu acho que a outra sala tem essa provocação. Olha aí, que excelente entrevista com Ana Luísa Winkler. Se você quiser aproveitar a continuidade desse papo, toda quarta-feira no jornal Empresas e Negócios tem uma coluna sensacional, tão útil quanto essa conversa e com altas doses de humor. Ana, brigadíssimo pela sua presença e bastante sucesso na sua trajetória. Muito obrigada e as portas estão abertas ali na outra sala para todo mundo. Obrigada. E continue com a gente, que tem bem mais podcast por aí.